Nós continuamos nossos estudos nesta série que chamamos de Sinais do Fim, uma série de estudos que começamos em 2014, demos um intervalo e agora voltamos a refletir. E estamos procurando entender o que a palavra de Deus, que é a Bíblia, a inerrante e infalível palavra de Deus, a única base que nós temos, a única regra de fé e prática para saber a vontade de Deus, o que ela diz a respeito deste personagem. E eu queria, novamente, nós estamos fazendo alguns resumos para retomarmos, lembrar um pouco com vocês aquilo que nós já vimos rapidamente. Nós estamos, desde a primeira vinda de Jesus, nós estamos vivendo em um período que a Bíblia chama de os últimos dias. Eles começaram naquele momento quando Cristo veio, o Deus encarnado se fez homem, e pela descida do Espírito Santo, a igreja então foi instituída. Nós estamos vivendo num período que o Senhor Jesus fala em Mateus 24, nós vamos ver um pouco desse texto, que ele mesmo diz, ele chama de o princípio das dores, onde nós veríamos, desde aquele momento quando Cristo esteve na terra, sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, falsos mestres, falsos cristos, e sinais como esse, que nós vivemos desde aquela época de Jesus e vivemos até hoje. Nós estamos vivendo agora em um momento onde só se fala praticamente em todo o mundo de uma destas pestes. E que depois desse momento, a Bíblia diz, e nós vamos ver um pouco sobre isso hoje, Jesus diz que haveria uma grande tribulação. Após essa grande tribulação, Jesus disse então que ele voltaria em poder e grande glória. Então esse programa aí é um resumo do que nós vemos na Escritura, estamos vendo na história do homem desde a vinda de Cristo. Nós, em relação ao anticristo, vimos já alguns tópicos, vimos que este termo anticristo está na Bíblia. O apóstolo João cita esse nome em suas cartas. Vimos, então, que esse nome significa não somente contrário a Cristo, mas também no lugar de. Então, esse personagem, esse homem, ele se coloca contrário à fé cristã, a Cristo, mas também no lugar, usurpa o lugar de Cristo. E também vimos alguns títulos que ele tem de acordo com a palavra, e nós vamos ver mais um hoje. E nós ainda não entramos propriamente no que ele vai fazer e como será possível identificá-lo caso ele se manifeste no tempo que nós estivermos vivendo. Uma das identificações que nós vimos, um dos nomes ou títulos, nós vimos lá em Daniel capítulo 2, quando Daniel fala de um sonho que o rei Nabucodonosor, que era o governante do Império Babilônico, que subjugava Israel, teve, e então ele vê uma grande estátua que ela dividida em 4 partes, cabeça de ouro, os braços e o tronco e o peito de prata, o tronco de bronze, as pernas de ferro. E nós vimos que em Daniel capítulo 7, ele então tem um sonho e ele vê 4 animais, que eram obviamente figuras, esses animais, eles são diferentes, um leão com asas, um urso, um leopardo que tinha 4 asas e uma besta. E cada um desses animais, desses seres, eles se equivalem a cada parte, então, do corpo da estátua. Estas partes e esses animais simbolizavam
estes impérios. E aqui estão as datas aproximadas e quais eram os impérios. E lembra que Daniel fala isso no momento em que Nabucodonosor está governando. Então ele profetiza esses impérios que viriam até o Império Romano. Mas onde entra o anticristo? Nós vimos então que ele disse que um último império, Daniel, quando ele compara que os pés da estátua era em parte de ferro e em parte de barro, os pés e os 10 dedos, e que isso mostra que era um governo que não seria unificado, um único império, mas que haveria mais reinos que governariam então o mundo. E aí o texto de Daniel 2,41, ele diz: como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que este será um reino dividido. E este reino, então, nós entendemos pela palavra, que será então o governo deste anticristo, que João diz: ouvistes que vem o anticristo. E ele também, lá então em Daniel capítulo 7, ele fala especificamente da cabeça daquele animal, terrível animal, que tinha 10 chifres, e esses 10 chifres representariam 10 reis que sairiam desse reino. Então, nós temos ali nesses animais e nessa estátua, especificamente nos pés da estátua, e na cabeça e no chifre daquela besta, que é o animal que ele vê, um governo onde desse governo surgiria então um líder mundial que a Bíblia chama de o anticristo. Então nós vimos aqui o texto de Daniel capítulo 7, versículo 8, onde ele diz: enquanto eu estava refletindo nos chifres, eu vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Os 3 primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. E esse chifre possuía olhos com os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Lembre que os chifres representam reinos. Lembre também que quando Daniel disse para Nabucodonosor, ele revelou o sonho que Nabucodonosor teve e interpretou o sonho, ele disse: você é a cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. A cabeça representa tanto o reino como o governante desse reino. E é o mesmo que vai acontecer nesse líder que surgirá no fim. Depois, então, nós vimos e concluímos que a nossa conclusão foi que durante a grande tribulação, que nós vamos ver, surgirá, antes da volta de Cristo, a besta. Nós vamos passar por esse texto ainda num futuro mais breve, Apocalipse capítulo 13, e que será um governo, ou um império, ou um reino, que são os pés e os dedos e os 10 chifres, de onde se destaca um, que comandará o mundo antes da vinda de Cristo. O líder desse reino será o anticristo, também chamado, como vimos então, de o pequeno chifre. Vimos então, na semana passada, das 70 semanas de Daniel, uma outra profecia que Daniel traz e que onde nós vemos também a figura do anticristo. O que é essa profecia? Daniel, ele estava em oração pelo povo de Israel, que estava subjugado pelo Império Babilônico, e então ele ora pedindo para Deus que tenha misericórdia do povo, e que ele havia lido o profeta Jeremias, que acabariam os 70 anos e então eles seriam libertos, e ele está em oração, e aí então vem o anjo Gabriel, enviado por Deus, e dá a ele essa revelação. Diz que ele era muito amado por Deus, e então Deus diz, por meio de Gabriel: eu ouvi a sua oração, e agora eu tenho um anúncio para fazer a você. E esse anúncio são então 70 semanas que Gabriel dá Daniel. E nós vimos, de acordo com o texto que analisamos, que essas 70 semanas, na realidade, são 490 anos, e são assim divididos, de acordo com o texto de Daniel, capítulo 9, os versículos 24 a 27. Primeiro ele anuncia as 70 semanas, ou os 490 anos, e ele subdivide em 62 semanas e uma semana.
Tudo isso completaria 490 anos, de acordo com a profecia. Aí ele estabelece o início, que era desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e nós vimos que essa ordem está em Esdras, e que isso, de acordo com o relato bíblico, aconteceu no ano 457 a.C. Ele fala das 7 semanas, nós entendemos então que 49 anos depois, esta reedificação foi terminada. E ele diz então que depois de 62 semanas, ou então 434 anos, ou 483 anos, viria um ungido. E nós vimos, seria no ano aproximado, no ano 26, o ano de Cristo, e depois, então, a última semana seria encerrada quando Cristo morreria. Nós não cremos, como alguns irmãos entendem, que nestas 70 semanas haja um intervalo. Alguns irmãos dizem, e o texto é complexo, nós vimos isso, que há posições diferentes. Nós cremos que elas foram completas ou completadas desde o anúncio dado até Cristo e se encerraram ali. E nós vimos no versículo 27 do capítulo 9, que é o último versículo dessa passagem das 70 semanas, nós vimos então que ele, Daniel está falando, que ele confirmaria uma aliança com muitos por uma semana, ou 7 anos, e na metade da semana faria cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações viria o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Este ele aí que está destacado em vermelho é o anticristo, ele é, de acordo com o versículo 26, ele é o príncipe de um povo que haveria de vir e que veio realmente, isso no ano 70, o povo do Império Romano, que fez uma aliança com aqueles povos. Naquela época havia então a Pax Romana chamada, e então naquela semana veio então um dos assoladores, que era um dos anticristos que João disse que haveria. Nós então aí concluímos alguns títulos ou os nomes que o anticristo tem de acordo com a Escritura. Vimos, ele é chamado de o anticristo, de acordo com 1 João capítulo 1, versículo 18. Ele é chamado de o pequeno chifre, de acordo com Daniel capítulo 7, versículo 8. Ele é chamado de o príncipe que há de vir, de acordo com Daniel 9, 26. E o assolador, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje, de acordo com Daniel 9, versículo 27. Mas para que vir tudo isso? Uma das razões de nós conhecermos toda a Escritura, como Paulo diz a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. E ela tem um propósito para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça. Porque Deus fala por meio da palavra. E a nossa ênfase a cada encontro é a nossa base, única base para sabermos e conhecermos a Deus, ainda mais num mundo tão confuso, é somente a Escritura. E é por isso que nós temos que examiná-la e estudá-la. E vimos também que, de acordo com o que Paulo diz aos Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso se aplica a todo o Antigo Testamento e também ao Novo Testamento. Então, tudo que nós temos hoje na Bíblia, que é a palavra de Deus, foi escrito para nós, para o nosso ensino, para que nós conheçamos a Deus e saibamos a sua vontade e entendamos o momento que nós estamos vivendo. E para entendermos sobre este personagem, o anticristo, nós temos que examinar a Escritura. Temos que ver o que a Bíblia diz. Por exemplo, como nós estamos tentando analisar, em qual livro esse personagem, ou quais livros o anticristo pode ser visto? Qual é o contexto desses livros? Quando que foram escritos esses textos? Tudo isso nós estamos tentando analisar para poder ser o mais fiel ao relato bíblico. O gênero do texto,
Nós pegamos, por exemplo, nós vamos ver hoje o Evangelho. O Evangelho é diferente de um escrito de Daniel, que é diferente de um escrito do Apocalipse, que nós vamos ver, se Deus quiser, em breve. Nós precisamos estudar toda a Escritura, porque a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. A Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos, nas mais diversas traduções, nas mais diversas línguas, com comentários, sem comentários, essa Bíblia que nós temos hoje, a Palavra de Deus, ela levou mais de 1.500 anos para ser escrita, de Gênesis a Apocalipse, por mais de 40 autores, das mais diversas matizes, nós temos hoje a Bíblia em nossas mãos, e nós precisamos nos dedicar, estudar e examinar a Palavra de Deus, e isso leva tempo. Nós estamos procurando caminhar para não passarmos rapidamente pelos textos, para podermos então tentar entendê-los. E agora então nós vimos nos últimos 2 encontros, livros do Antigo Testamento, especificamente o profeta Daniel, e agora nós vamos então para o Novo Testamento. E nós vamos ver então o que Jesus diz a respeito do que Daniel escreveu. Do que Daniel escreveu, citando esse assolador, essa abominação desoladora. O que essa expressão significa? Irmãos, eu estava pensando sobre isso. Não é fascinante vermos como esses homens de Deus, com exceção de Jesus, que Jesus é o próprio Deus, mas ele mesmo cita toda hora a palavra dele, como eles citavam a Bíblia. Nós vimos Daniel examinando Jeremias. Nós vemos os profetas citando a lei. Nós vemos os salmistas citando o Pentateuco. Vemos Jesus citando o Pentateuco, os salmos, os profetas. Nós vemos os apóstolos citando Jesus e todo o Antigo Testamento. Vemos Pedro citando Paulo. Irmãos, o que isso nos ensina? Que nós precisamos ter contato com a palavra, com a Escritura, porque se não tivermos, nós vamos ser enganados. E a importância de examinar a Bíblia e ir para a Bíblia como sendo o que ela é, palavra de Deus, revelada de Deus. Nós vamos então para Mateus, no capítulo 24, antes um pano de fundo do que é esse escrito, o Evangelho de Mateus. O texto não diz, o Evangelho de Mateus não diz quem é o autor, mas durante toda a história da igreja, a tradição da fé cristã aponta a autoria, e pesquisadores durante muitos anos viram e constatam que o autor do Evangelho de Mateus é o próprio Mateus, ou chamado também de Levi, que era um cobrador, um judeu, cobrador de impostos, e que Jesus chamou para ser apóstolo. Então ele é o autor do Evangelho de Mateus. Esse Evangelho ele foi escrito aproximadamente entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Então Mateus caminhou com Jesus por pelo menos 3 anos e meio em todo o seu ministério, viveu com o Senhor. E apesar de haver alguns irmãos que dizem que ele buscou outras fontes de pesquisa, nós sabemos que ele andou com Cristo e que teve a direção do Espírito para escrever o Evangelho. O Evangelho de Mateus é então uma breve biografia da vida de Jesus, e que é importante para que nós conheçamos quem foi Jesus, o que ele fez, o que ele veio fazer pelos seus. Junto com Marcos, Lucas, Mateus é chamado, você vai ver isso às vezes, se você tiver uma Bíblia de comentário, que ele é um evangelho sinótico. O que é sinótico? É que esses 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, eles têm muito em comum. Muitos textos são semelhantes, e nós vamos ver isso um pouquinho em Mateus 24. E uma característica em relação a Mateus, a Bíblia também não diz, mas a história da igreja é que Mateus foi, juntamente com os demais apóstolos, martirizado pela fé em Cristo.
E aqui é muito importante que nós atentemos para aquilo que nós vamos ler. Em poucos dias depois deste relato, Jesus vai para a cruz. Os apóstolos estão com ele lá no templo. No capítulo 23, Jesus está lá no templo, reunido com seus discípulos, onde o povo judeu está lá, onde os líderes religiosos estão lá, e Jesus então, diferentemente de muitos hoje que não querem confrontar com o pecado, Jesus é duro. Se você for ler o capítulo 23, todo ele, como ele trata com os religiosos de maneira muito dura, confrontando o seu pecado e sua hipocrisia. Mas então nos versículos 37 e 38 de Mateus 23, ele então lamenta. Nós cremos, de acordo com a Escritura, e não temos dúvida na soberania de Deus na eleição dos seus. Mas nós cremos de igual modo na responsabilidade de cada um daqueles que rejeitam. E Jesus vai dizer isso ali em Mateus capítulo 23, versos 37 e 38, diz assim o texto: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E o ponto que eu gostaria de ver com vocês é o que ele diz aqui: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aqui eu tenho uma imagem que ajuda-nos a tentar nos colocar naquele momento. Imagine a cena, Jesus está no templo, ele está falando ao povo, ele está falando aos seus discípulos, ele está falando àqueles que criam nele e naqueles que o rejeitavam. Ele estava falando àqueles que daqui a pouco vão levá-lo para a cruz. Ele lamenta pela cidade, é como se ele chorasse por Jerusalém. E ele diz: quantas vezes eu quis, mas como quantas vezes eu quis? Porque Jesus é Deus, foi Ele quem enviou os profetas. E lembre, irmãos, ele está dizendo isso no cumprimento dos 490 anos da profecia de Daniel. Por séculos, Deus enviou profetas para tratar com o seu povo. E se você for ler todo o Velho Testamento, é Deus buscando o povo, e o povo rejeitando e pecando, é Deus buscando o povo. E ali novamente ele está dizendo: quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram, vocês me rejeitaram. E a prova de que eles continuavam rejeitando é que eles levariam Jesus para a cruz. Quantas vezes ele quis, mas o povo rejeitou. E então, por consequência, Jesus diz: a casa de vocês vai ficar deserta. E eles sabiam o que isso significava. Jerusalém, e especialmente o templo que eles tanto veneravam, que havia sido inclusive ordenado pelo próprio Deus para que fosse construído. E então o texto continua, nós estamos no capítulo 23, vamos para o capítulo 24, versos 1 e 2. Lembre, no Evangelho, quando ele foi escrito, não havia nem capítulos nem versículos, é uma sequência. E aí então nós lemos 24 de Mateus, versos 1 e 2, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ele acabou de dizer: a casa de vocês vai ficar deserta. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos entenderam o que Jesus falou quando ele disse: a casa de vocês vai ficar deserta. E é como que se ele tivesse: Senhor, olha o templo. Mas como eles estão falando olha o templo, Senhor, se todos os dias ele estava ali? Se muitas vezes ele passou naquele lugar? E aqui então para nós nos localizarmos, o que era aquele templo? Aqui nós temos uma imagem do primeiro templo. O templo que foi construído pelo rei Salomão, aproximadamente no ano 1000 a.C.
texto de 1 Reis, capítulo 5 e 9, mostra com detalhes como aquele templo foi construído de acordo com o que Deus estabeleceu. Mas esse templo, no ano 586, no Império Babilônio que nós vimos, vai então, de acordo com o governo do imperador ou do rei Nabucodonosor da Babilônia, destrói aquele templo. Anos depois, séculos depois, o segundo templo, e aí nós temos uma imagem que retrata, é construído. As fundações foram lançadas no ano 537 a.C. Lembra que nós passamos um pouco disso? Vimos lá quando Deus estabelece por meio do Gabriel, fala, dá ordem para restaurar Jerusalém, que foi anos depois. Os textos de Esdras, capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 36, falam das fundações lançadas para que o templo fosse construído. Mas o tempo passou e com o desgaste e com os ataques de exércitos inimigos, aquele templo precisou ser reformado. E, de acordo com o historiador Flávio Joséfo, um judeu que depois acabou se vendendo aos romanos, ele escreve que Herodes o Grande, o rei da Judéia, que estava debaixo, então era debaixo do Império Romano, manda reformar o templo. E aquele templo que agora estava ali construído, estava sendo reformado, uma reforma que começou no ano 18 a.C. e que vai terminar no ano 65 depois de Cristo. Aquele templo que todo mundo se maravilhava, e a gente tem uma imagem que retrata, essa imagem que tem aí é uma maquete que está lá em Jerusalém. Ela representa aquele templo, e lá estavam Jesus e os discípulos. E os discípulos falaram, Senhor, olha que construção maravilhosa, Senhor. E Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra disso aí que está construído. É diante então desse histórico que Jesus disse, a vossa casa vai ficar deserta. Mas ele não explica isso. Ele diz isso para o povo, depois sai, os discípulos perguntam. E aí então os discípulos continuam com ele, mostram a construção. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer dizer com que a casa vai ficar deserta, que não vai ficar pedra sobre pedra? Estava claro que aquele templo que todo judeu sempre esperou e que foi 2 vezes destruído, seria novamente destruído de acordo com o que Jesus disse. Jesus então sai da área do templo e ele vai então para o Monte das Oliveiras, a mais ou menos 1 quilômetro de frente para o templo, fora dos muros do templo. E aí então os discípulos que estão com ele, e aí mais especificamente João, Pedro e André, que estão perto, vão perguntar para ele, lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, eles fazem a pergunta que qualquer um de nós faria. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Lembra, Jesus está dizendo que o templo seria destruído. Os discípulos estão em particular agora, só os discípulos, aqueles que criam nele de verdade, e então perguntam. E na realidade eles fazem 3 perguntas. São, quando aconteceriam estas coisas? E que nós vamos ver se refere à destruição do templo, que Jesus acabou de anunciar. Qual o sinal da tua vinda? Porque eles sabiam e criam que Jesus voltaria. Eles tinham isso andando com Jesus, eles tinham isso nas promessas do Antigo Testamento. E que sinal vai haver do fim dos tempos ou do fim do mundo? Por que eles perguntaram isso? Porque eles acreditavam, e essa foi a compreensão do Velho Testamento todo, que tudo isso aconteceria de uma vez só. Quando eles esperavam o Messias, eles esperavam o Messias que viesse e reinasse sobre a terra.
a partir de Jerusalém. Mas agora eles estão andando com Jesus, estão vendo que é diferente. Mas eles ainda tinham esperança, então, quando o Senhor voltar, o Senhor vai fazer tudo isso? E Jesus responde as 3 perguntas, de uma só vez. Por que os discípulos pensavam assim? Porque nós vemos em vários textos dos profetas no Antigo Testamento, profecias que falam da primeira e da segunda vinda de Cristo de maneira tão juntas no mesmo texto, que não dá para discernir. Eles só compreenderiam e só compreenderam isso em parte quando Cristo veio a primeira vez. Lembra, nós temos enfatizado desde o primeiro estudo que nós vamos compreender plenamente as profecias em relação à segunda vinda quando elas se cumprirem. Então eles pensavam que tudo aconteceria de uma só vez. E aqui nós temos o nosso gráfico de novo, o nosso programa. Jesus, então, ele vai tratar, quando Jesus diz isso, e eles fazem essa pergunta, Jesus começa a tratar do princípio das dores. Dos versos 4 ao verso 14 de Mateus 24, ele fala de um princípio que ele mesmo chama do princípio das dores, e é o momento que nós estamos vivendo. Nós não precisamos ser entendidos de Bíblia, é só vermos. Jesus falou que haveria guerra, rumor de guerra, ele disse que haveria peste, haveria falsos cristos, haveria terremotos, e que isso seria como as dores de parto. O que nós vemos hoje, e em toda a história, isso acontecendo, sempre aconteceu. Então esse é o período que nós estamos vendo. Depois disso é que nós vamos entrar. Ele disse então que haveria grande tribulação. O que é esse período? Quando ele aconteceu, ele vai acontecer novamente? Ou ele aconteceu só uma vez? Ou só vai acontecer no futuro? Qual a sua relação com o anticristo? Que é o nosso foco. E aqui nós temos dificuldade para entender, porque Jesus vai responder as 3 perguntas dos apóstolos nesse texto de Mateus capítulo 24. E aqui, como é que nós podemos entender? E o irmão D.A. Carson, ele tem uma frase simples e que nós devemos tentar ler o texto a partir dessa perspectiva. Ele diz: a solução ideal é a que trata todas as coisas da maneira mais natural possível. E é o que nós vamos tentar fazer, lendo o texto de Mateus, capítulo 24, os versículos 15 a 26. Ele falou nos versículos 1 a 3, as perguntas que os discípulos fizeram. Nos versículos 4 a 14, nós vimos isso já, ele falou do princípio das dores, e agora então, a partir do versículo 15 até o versículo 26, ele fala da grande tribulação, e nós vamos ler esse texto. Mateus 24, 15 a 26 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E eu coloquei aí entre colchetes, porque Lucas capítulo 21 é um texto sinótico que fala a mesma coisa de Mateus. Então nós podemos colocar com absoluta certeza que além disso, da abominação da desolação, Jesus disse também: quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lucas 21, 20. Voltando para Mateus 24, versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado ou telhado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, nenhuma carne sobreviveria.
mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, indica que não é possível. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. É um texto difícil? O professor Daniel Doriani, que é um professor de teologia, ele faz um comentário e que levanta algumas questões a respeito do texto. Ele pergunta, e é uma pergunta que nós fazemos ao ler o texto, o que é uma abominação? Que abominação Jesus tem em mente? A que pertence a sua geração ou a dos últimos dias? Qual é a conexão entre as profecias de Daniel e Jesus? Quem é o leitor e o que ele deve entender? Lembra que Jesus diz, quem lê, entenda. Em que sentido os leitores devem fugir para as montanhas? Eles deveriam obedecer isso literal ou metaforicamente? E todo o debate está dentro dessas perguntas. São questões difíceis e que nós vamos tentar entender. Para nós nos localizarmos em Mateus, eu já pincelei, mas aqui é uma estrutura de Mateus capítulo 24, até o versículo que nos interessa, que fala da volta de Cristo. Nós vimos os versículos 1 e 2, Jesus prediz a destruição do templo. No versículo 3, os discípulos perguntam a ele quando que ocorrerá a destruição do templo, a volta dele e o fim do mundo. Os versículos 4 a 14, Jesus fala do princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, falsos profetas, falsos cristos. Os versículos 15 a 26, que nós lemos, trata o Senhor, então, da grande, que ele chama de grande tribulação. E dos versículos 29 a 31, ele fala da sua volta e do fim do mundo. O que isso significa? O que esses textos querem dizer? Versículo 15, quando Jesus faz essa afirmação, ele diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Há uma responsabilidade aqui. Para aqueles que leram o texto naquela época, já havia um contexto, e para nós que estamos lendo o versículo hoje, o texto hoje. Jesus está citando de maneira clara, como nós vemos, o profeta Daniel. O profeta Daniel é aquele que nós já vimos nas últimas 2 semanas, que trouxe os textos que nós vimos os textos de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e vimos Daniel capítulo 12 na última semana. Jesus está fazendo referência ao profeta Daniel. E ele diz que o profeta Daniel falou da abominação da desolação no lugar santo. Para nós entendermos o que nós temos que fazer e ir para o texto. O problema é que essa expressão aparece 4 vezes no livro de Daniel. E nós vamos ler cada uma delas. Nós já vimos uma delas, ou pelo menos 2, de Daniel 9 e Daniel 12, e que teríamos que analisar os contextos das demais, mas nós só vamos ficar focados na expressão. E preste atenção, porque eu destaquei aí quais são as características disso que Jesus está dizendo. Ele diz assim, Daniel capítulo 8, versículo 13, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados?
Daniel 9:27 é o texto que vimos. Ele firmará uma aliança, nós vimos, ele é o anticristo, vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel capítulo 11, versículo 31, ele está dizendo, Daniel em uma outra visão, deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação. E Daniel capítulo 12, versículo 11, ele diz, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Para cada um dos textos nós teremos que ler o contexto e examiná-lo. Mas eu queria que nós entendêssemos e procurássemos entender, porque foi isso que Jesus disse, quem lê entenda, que quando nós víssemos, ou quando aqueles irmãos vissem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, deveria entender o que ele estava dizendo. E o que isso significa? Primeiro é que nós vimos aqui em cada um dos textos, se você for ver ali, cada um dos textos há menção de um sacrifício diário e de uma transgressão ou abominação. Sacrifício diário e abominação. Sacrifício diário e abominação. Nas 4 passagens, essas expressões acontecem. Nós precisamos entender o que é o sacrifício diário. E o que era esse sacrifício diário? Era uma ordenança de Deus. Números, capítulo 28, versículos 1, 3 e 4 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito como holocausto diário ou sacrifício diário. Ofereçam 1 cordeiro pela manhã e 1 ao cair da tarde. Deus estava ordenando na época da lei a Moisés, desde o tabernáculo, depois no templo, que deveriam ser feitos sacrifícios para o quê? Que era para os pecados. E eles deveriam ser feitos diariamente. E eles deveriam ser feitos de 1 cordeiro sem defeito. E nós sabemos que essa era uma figura que Deus usou durante todo o Antigo Testamento para mostrar e para apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso era que Jesus estava se referindo e que Daniel havia dito que seria encerrado esse sacrifício. E aqui, irmãos, enquanto o templo esteve construído durante séculos, e os judeus estiveram em Jerusalém, esse sacrifício foi feito, era feito todos os dias. Mas de volta para o capítulo 24 de Mateus. Quais sinais indicariam então, de acordo com Jesus e Daniel, uma abominação desoladora? O que seria essa abominação desoladora? Nós vemos, e aqui nós vamos ver os sinais. Primeiro sinal, uma indicação, é que o sacrifício diário seria eliminado. O sacrifício diário seria parado ou terminado por aquele líder ou por aquele exército que, quando chegasse e dominasse Jerusalém e o templo, eles encerrariam aquele sacrifício que era feito diariamente, ordenado por Deus. Outra coisa é que nós vimos lá em Lucas dizendo, e vemos também em Daniel dizendo, que Jerusalém estaria cercada de exércitos ou sitiada de exércitos. Jesus diz isso quando vocês virem a abominação da desolação e verem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está perto a desolação. Então nós temos a eliminação do sacrifício diário e Jerusalém cercada de exércitos. E qual é o outro sinal que nós veríamos, e que aí é propriamente a abominação?
A abominação, a palavra abominação, quando ela aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento, ela se refere a algo muito grave feito contra Deus. E se nós temos duas linhas de pecados que são considerados extremamente graves e que às vezes a palavra ela usa o termo para as mesmas realidades. Primeiro que são os pecados na área sexual e o outro que é na questão da idolatria. Se havia algo que era grave ao Senhor, era a idolatria. E quantas vezes o povo de Deus não se envolveu em idolatria? E aí então nós vamos ver, e essa imagem retrata um pouco disso. Quando aconteceu isso? Se aconteceu isso, houve uma abominação desoladora alguma vez? Houve uma primeira vez, e aqui nós temos um retrato ou uma descrição histórica. Essas são duas moedas da época de um governador, um rei chamado Antíoco Epifânio, que era um rei seleucida. Os seleucidas vieram do Império Grego. Lembra lá da sequência? Babilônia, Média e Pérsia e Grécia. Por volta dos anos 168 a.C., bem depois de Daniel, esse rei chamado Antíoco Epifânio, que governou Israel, estava debaixo daquele império, mas ele era rei em Israel, e ele era um déspota, e era cruel com os judeus. E preste atenção, ainda que eles estivessem debaixo do governo, como eles estiveram, Israel esteve muitos e muitos anos debaixo de impérios, eles tinham uma certa liberdade. Mas durante esse governo, então, por esse rei ser tão cruel, eles se rebelaram contra aquele rei. E o que ele fez, então, para acabar com aquela rebelião? Ele levou os seus exércitos, isso no ano 168 a.C., levou os seus exércitos que invadiram Jerusalém, entraram no templo, e no lugar chamado Santo dos Santos, que ninguém podia entrar, lá eles fizeram um sacrifício e colocaram a imagem de um deus falso, o deus chamado Zeus. Eles fizeram então exatamente o que a profecia dizia. E aqui nós temos um comentário do John MacArthur, onde ele diz: praticamente todos os estudiosos da Bíblia, independentemente de suas posições em escatologia, sejam pré-tribulacionistas, sejam mesotribulacionistas, sejam pós-tribulacionistas, sejam amilenistas, pós-milenistas, todos eles identificam essa abominação como sacrilégio cometido por Antíoco IV ou Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio quebrou a sua aliança com Israel e profanou o templo em Jerusalém, estabeleceu um ídolo no templo para ser adorado pelos judeus. Então ele está dentro da profecia de Daniel. Mas espera aí, você está dizendo que isso aconteceu e a história mostra, nós vemos isso em livros de história, não precisa da Bíblia, que isso aconteceu no ano 168 a.C. Mas nós estamos vendo Jesus no ano aproximadamente 33, faltam 3 dias para ele ir para a cruz, dizendo que nós deveríamos ver a abominação desoladora que falou Daniel. Então ele não está falando desse evento. O que isso significa? Será que essa abominação aconteceria de novo? Ou uma abominação desoladora aconteceria? Sim, porque Jesus está dizendo isso. E ela aconteceu uma segunda vez? Sim. 37 anos depois de Cristo ter dito o que ele falou lá para os discípulos, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. 37 anos, isso está nos livros de história. Houve a destruição de Jerusalém e, por consequência, do templo. Onde é que nós vemos isso? A história mostra que o general romano Tito, que anos depois passou a ser um imperador romano, ele sitiou, e o Império Romano sitiou Jerusalém por 4 anos. Centenas de milhares de pessoas morreram. O exército sitiou, eles não podiam sair de lá.
E no ano 70, com o imperador, o general Tito, eles invadiram então a cidade e o templo e o destruíram totalmente. Lembra que eu citei Flávio Josefo? Flávio Josefo era um historiador que nasceu no ano 37. E aqui então ele escreve aquela construção, Flávio José falando aquele relato porque ele estava lá. Aquela construção, entretanto, Deus desde há muito tempo sentenciou as chamas. Mas agora, dentro da revolução dos anos, porque os judeus se rebelaram contra Roma, a revolução dos anos chegou o dia fatídico, o dia no qual de velho ele foi queimado e o templo foi totalmente destruído. Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Isso aconteceu na história, nós temos imagens que retratam isso. Você sabe que isso aí é o Arco de Tito, que foi construído no ano 82 depois de Cristo, por um imperador romano, em homenagem a Tito. E sabe o que está no meio desse arco? Tem essa imagem ali, que é o saque do templo, onde eles tiraram todos os utensílios do templo que Deus havia ordenado. Tudo que tinha valor, eles tiraram e saquearam o templo. E hoje nós temos esse famoso muro, que foi uma das partes, não do templo, mas do muro que cercava o templo, que está lá até hoje, que era uma das partes do muro das lamentações, que é daquela época. Jesus disse que isso aconteceria, e realmente aconteceu de acordo com o que ele profetizou. Não ficou do templo pedra sobre pedra. Mas essa invasão romana, ela se encaixa na abominação, porque nós estamos vendo sobre a abominação desoladora. E novamente o irmão Daniel Doriani diz assim: os exércitos romanos sempre foram uma abominação porque carregavam consigo imagens idólatras do imperador, a quem adoravam. E esses exércitos trouxeram desolação porque o seu comandante arrastou a cidade e entrou no Santo dos Santos, contaminando. Exatamente a mesma coisa. Todos, se não todos eles, boa parte dos imperadores romanos se diziam Deus. Eles queriam ser adorados, eles perseguiram a igreja por causa que não poderia haver outro senhor senão César. E aqui então é o ponto para nós entendermos o que Jesus quis dizer com aquela grande tribulação. Uma profecia ter ocorrido de modo tão semelhante em duas ocasiões diferentes. E aqui tem um comentário de um irmão, William Hendrickson, que diz assim: Jesus disse: quando virem o sacrilégio, que é uma outra expressão para a mesma coisa, desolador, mostrando a seus discípulos que a revelação divina pode aplicar-se a mais de uma situação histórica. O sacrilégio que resulta na desolação da cidade e do templo acontece mais de uma vez na história. Todos quantos leem Daniel compreendam isso. A história mostra que aquela profecia dita por Daniel aconteceu duas vezes. Jesus anuncia e fala: olha, o que aconteceu uma vez vai acontecer de novo, e realmente aconteceu. A abominação desoladora que acontecera com Antíoco Epifânio aconteceu com o general romano Tito. Tudo isso para nós vermos os nomes do anticristo. Lembra que nós vimos esses nomes? E o assolador, ou a abominação desoladora, é uma das expressões usadas ou utilizadas para o anticristo. Antíoco Epifânio e Tito, ou general Tito, que depois passou a ser o imperador, assim como Nero, como nós vamos ver na época de João, são todos tipos ou anticristos. Lembra que João disse: ei, sabemos que vem o anticristo, mas muitos anticristos estão no nosso meio. Portanto, houve sim grandes tribulações em Jerusalém, mais de uma vez.
O que aconteceu na grande tribulação do ano 70? E aí nós vamos voltar lá para o texto de Mateus, capítulo 24. E aí o que é importante, mas o que isso tem a ver com o anticristo, com o futuro líder? É o que nós estamos tentando entender, esse relato de Jesus em Mateus 24, que ele não se aplica somente àquela realidade. Lembra das 3 perguntas dos discípulos? É claro que há uma aplicação imediata, como nós vimos, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e realmente o templo foi destruído. E o povo então, os judeus foram tirados de Jerusalém. O templo foi destruído e está até hoje. O que aconteceu, de acordo com o que Jesus disse, na grande tribulação ou na abominação do ano 70? O que nós podemos ter certeza, de acordo com o texto, é que, primeiro, Jerusalém foi sitiada por exércitos. O texto diz, nós vimos isso na comprovação do relato histórico do ano 70. Os que estavam na Judéia fugiram para os montes. Jesus está falando isso para os seus discípulos, e há relatos históricos, Eusébio, um deles, diz que os cristãos, lembrando da citação de Jesus, fugiram antes. Muitos cristãos fugiram antes. Aqueles que estavam sob o eirado, porque as casas deles não tinham esse teto como nós temos, eram retas, as pessoas ficavam em cima, inclusive iam para orar. Quando Jesus disse, não desçam, fujam quanto antes para buscar a casa. E nós podemos crer que muitos deles fugiram. Quem estava no campo não voltou mais para a cidade. Jesus disse, não façam isso. As grávidas que amamentavam sofreram naquele momento. Talvez a fuga tenha acontecido, de acordo com Jesus disse, ou no inverno ou no sábado, e seria difícil para que essa fuga acontecesse. E os dias foram, sim, abreviados por causa dos eleitos naquela época. Então, tudo isso aconteceu. Então a profecia se cumpriu totalmente até no ano 70? É isso que o texto está dizendo? Então não vai haver uma grande tribulação mais, porque ela já se cumpriu ali. Tudo que Jesus disse aconteceu naquele momento. Não há como negar isso no texto. Apesar de Jesus ter profetizado como ouvimos, a destruição de Jerusalém no ano 70, e vários sinais como esses que nós estamos vendo, realmente terem ocorrido, houve sinais que não ocorreram. O que não aconteceu na grande tribulação do ano 70? Nós vimos o que aconteceu, mas o que não aconteceu? Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. Preste atenção no que o texto está dizendo. Nós estamos tentando entender o texto. Se nós dissermos que o relato que está aqui aconteceu, então nós não esperamos Cristo vindo sobre as nuvens com poder e glória. Preste atenção, o que isso tem a ver com a grande tribulação? Olha o que Jesus diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão ou reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aconteceu naquela época? Não. Nada disso aconteceu naquela época, por quê? Porque esse texto está falando da volta de Jesus em glória. Jesus está dizendo para os discípulos, e aqui eu tenho lido alguns irmãos, os preteristas, e que eles têm uma compreensão clara desse texto de Mateus 24 em muitos aspectos. Porém, quando eles chegam nessa passagem, eles vão dizer que tudo que está escrito aqui é figurado. Tudo isso aqui
que a lua não dará a sua claridade, as estrelas do céu cairão, o sol não escurecerá, os poderes, isso aqui é uma linguagem figurada. Que o Filho do Homem virá sobre as nuvens é uma linguagem figurada. Vindo com poder e glória é uma linguagem figurada. Que ele vai reunir os seus anjos é uma linguagem figurada. Não, não é. Isso é uma linguagem absolutamente clara e que tem tudo a ver com a volta de Cristo, descrita no texto que nós lemos aqui, no arrebatamento da igreja, que acontecerá quando Cristo voltar. Nós não cremos assim. Por isso, então, como é que nós conseguimos aliar esse relato? Por duas vezes, de acordo com o que o profeta Daniel disse uma vez, e Jesus, pegando o que o profeta Daniel disse, grandes tribulações aconteceram. E nós cremos que, próximo à volta de Jesus, uma grande tribulação vai acontecer. Dessa vez será sobre todos os povos da terra, como Jesus disse. Nessa última grande tribulação surgirá o anticristo, que vai novamente trazer a abominação da desolação. E será uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem nunca mais vai haver. Nós temos uma esperança que é a volta de Cristo. Mas quem tem essa esperança? Todo mundo? Não, aqueles que creem em Cristo. Eu creio em Jesus. Muitos dizem que creem em Jesus. Mas o que é de verdade, de acordo com a Escritura, crer em Jesus? É crer no Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. E por que é uma boa notícia? Porque nós precisamos de uma boa notícia. Porque nós somos pecadores. Porque o mundo, desde a entrada no pecado, que entrou por um homem, e esse pecado trouxe a todos nós a morte, porque todos pecamos. O mundo que nós vemos, esse caos que nós vemos hoje, e em toda a história do homem se rebelando contra Deus, tem uma causa, o pecado. E nesse estado, todos nós estamos separados de Deus. Nós não podemos fazer nada, nós não podemos tentar mudar o nosso estado, práticas religiosas não podem. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como nós, que deu o seu Filho Jesus, que diferentemente de nós, não nasceu em pecado, Ele é Deus, Deus encarnado. E lá na cruz, 3 dias depois dele conversar e falar isso que nós acabamos de ler com os seus discípulos, Ele morreu por pecadores. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, não importa quão graves eles sejam, ou quantas vezes tenhamos cometido. E que 3 dias depois Ele ressuscitou dos mortos para dar uma nova vida a todos aqueles que creem. A palavra também diz que Jesus não somente morreu por pecadores, mas Ele fez com que pecadores morressem no seu corpo na cruz, para dar uma nova vida. Só os que creem no Evangelho e que se arrependem de seus pecados é que têm esperança. É que podem passar por momentos como esse, como Paulo diz, nós não somos como os demais que não têm esperança. Eu converso com pessoas hoje que não creem no Evangelho e elas estão vendo essa situação, elas não têm esperança. A esperança delas é uma vacina, no caso no nosso país, a esperança dela é um novo governante. Nada disso traz real esperança, só o Evangelho. E você precisa crer no Evangelho. Arrepender-se de seus pecados e crer no que Cristo fez por amor e de graça na cruz. Então, quando Ele voltar, e Ele vai voltar, se você crer no Evangelho, entregar a sua vida a Cristo, você vai estar com Ele para uma realidade onde nunca mais vai haver sofrimento. Mas é necessário crer no Evangelho. E o desejo do meu coração é que você, que ainda não creu, entregue a sua vida a Cristo. E para nós que pela graça temos crido,
que nós busquemos o Senhor em sua palavra, meditemos nessa verdade, que a nossa esperança seja o retorno de Cristo, mais nada. Que os nossos olhos estejam fitos nele, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos capacite a vivermos vidas santas para a sua honra e glória, para quando Ele voltar, nós estejamos aguardando. E para você que ainda não crê, que o Espírito Santo revele o Evangelho,